a região que hoje chamamos de caverna. Vermelha era, durante o Pleistoceno, um dos ambientes mais hostis, imprevisíveis da Europa Oriental. Um lugar de ventos cortantes, encostas, cobertas por neve quase o ano inteiro, e vales onde bisões, auroques, rinocerontes lanosos migravam em ciclos, que determinavam a sobrevivência de qualquer predador, inclusive dos neandertais. Esse território era compartilhado por várias espécies, competindo pelas mesmas rotas de água, pelas mesmas presas, principalmente pelos mesmos abrigos. E entre todos os abrigos disponíveis, poucos eram tão disputados quanto essa caverna de paredes avermelhadas, entrada estreita. Mas antes da gente continuar, escreva nos comentários de qual região nos acompanha para saber o quão longe os nossos episódios estão chegando. E não esqueça de se inscrever aqui no canal Raiz Primitiva. E obrigado a você que já faz parte da comunidade. Gratidão. Pigmento que lhe deu o nome não tinha nada de sobrenatural. Era apenas hematita, misturada ao sedimento, mas aos olhos dos primeiros exploradores humanos, aquela coloração transmitia algo estranho, uma sensação de que outras vidas já haviam passado por ali, deixando sinais que o tempo não conseguiu apagar. A equipe moderna que escavou o local percebeu isso imediatamente. Cada camada do solo contava uma história de fuga, morte e retorno. Ossos de herbívoros com marcas de dentes, crânios humanos esmagados, ferramentas quebradas e manchas escuras, onde traços de ferro indicavam contato prolongado com o sangue. Nada ali sugeria um ataque isolado. Tudo apontava para um padrão repetido. Mas para compreender a origem desse cenário brutal, era preciso voltar cerca de 60 mil anos, quando um grupo neandertal atravessava aquele vale em busca de abrigo temporário. Eram cerca de 10 indivíduos pertencentes a um clã que já estava acostumado a longas caminhadas por terrenos rochosos, carregando consigo não só lanças de madeira endurecida no fogo, mas também ferramentas de sílex cuidadosamente talhadas. A temperatura havia caído rapidamente, trazendo nuvens carregadas, que escureciam o horizonte, transformavam a neve em pequenos cristais afiados. O vento empurrava o grupo com força, obrigando os adultos a caminharem curvados para proteger o rosto das crianças. Os neandertais dominavam a arte da leitura da paisagem. Cada formação rochosa, cada curva do terreno contava algo para eles. Quando avistaram a abertura da caverna, imediatamente perceberam que era grande, o suficiente para abrigá-los durante a tempestade. A inclinação do chão indicava que não haveria acúmulo de água, e a profundidade sugeria que poderiam manter o fogo aceso sem sufocar. Eles não sabiam ainda, mas aquele abrigo tinha sido usado por inúmeras gerações de hienas gigantes que depositavam ali carcaças e retornavam noite após noite para alimentar filhotes e guardar presas. Mesmo assim, o grupo entrou. A urgência da tempestade era maior do que o instinto de cautela. As tochas foram acesas com pressa, iluminando paredes, com sombras longas que tremulavam conforme o vento entrava pela abertura. O calor logo começou a se espalhar e a sensação de segurança temporária reduziu a tensão do grupo, mas conforme as chamas cresciam, revelavam mais detalhes. Havia marcas profundas nas paredes, arranhões paralelos que não poderiam ter sido feitos por humanos. Havia fragmentos de ossos espalhados, alguns ainda inteiros, outros esmagados, em pedaços pequenos, algo que somente uma mandíbula extremamente forte poderia produzir. O adulto, que explorava lateral da caverna, encontrou esses sinais primeiro. Ele se agachou, passou os dedos sobre as marcas e tocou os fragmentos de ossos. Sua expressão tensa alertou-os demais. Eles começaram a se mover com mais cautela. Ninguém falava.
Apenas trocavam olhares e gestos sutis. A caverna estava ocupada, não por humanos, mas por algo maior. O cheiro veio antes do som, um odor intenso, azedo, marcado por secreções territoriais. Eles conheciam aquele cheiro. Era o sinal da hiena gigante de caverna, Pscheucuta brevirostris. Diferente das hienas modernas, essa espécie atingia facilmente 120 kg com patas dianteiras largas, tórax poderoso, focinho curto e compacto, ideal para esmagar ossos. A sua mordida era tão forte que podia partir um fêmur humano, como se fosse madeira verde. Para os neandertais, aquela criatura não era apenas um predador, era um inimigo ancestral, uma ameaça velha o suficiente para fazer parte da memória coletiva de toda na espécie. E então elas apareceram. Primeiro os olhos brilhando na penumbra, depois sombras se movendo. Com confiança, 3 fêmeas surgiram na entrada, posicionando-se de modo a bloquear completamente a saída. Atrás delas, o macho dominante, maior, mais robusto, com focinho largo, manchas irregulares na pelagem e uma postura que deixava claro quem controlava aquele território. O som que saiu da garganta dele não era um rugido, mas uma espécie de riso grave, entrecortado por estalos de mandíbula. Era um aviso antigo que dezenas de espécies já tinham aprendido a temer. Os neandertais reagiram como treinados pela vida inteira. Lanças foram erguidas, crianças protegidas no centro, fêmeas adultas posicionadas atrás dos machos mais fortes. Eles sabiam que correr seria inútil. Sabiam também que lutar ali dentro poderia ser fatal, mas não tinham escolha. A caverna era o único abrigo em quilômetros, e as hienas, por sua vez, não estavam dispostas a abrir mão de seu território, principalmente com o inverno se aproximando. As fêmeas avançaram primeiro, não para atacar, mas para testar a reação dos humanos. Moviam-se em círculos, arrastando as patas no chão e mantendo focinho baixo. Uma delas chegou tão perto que a ponta da lança roçou sua pelagem. O impacto foi forte o suficiente para fazê-la recuar apenas alguns passos, mas não o suficiente para que desistisse. No fundo da caverna, as crianças choravam silenciosamente. Um dos adultos tentou afastá-las ainda, mas esse gesto chamou imediatamente a atenção do macho dominante, que avançou 2 passos, rápidos, arqueando o corpo e abrindo a boca para exibir os dentes. Quando o som seco da mandíbula se fechando ecoou, a caverna inteira pareceu tremer. O confronto que se aproximava não era apenas um ataque isolado, era o choque entre 2 predadores que disputavam território desde antes de qualquer história ser registrada. E naquela noite, na escuridão avermelhada da caverna vermelha, os neandertais perceberam, tarde demais, que haviam caminhado diretamente para a boca do seu pior inimigo. Tensão dentro da caverna vermelha cresceu como um peso físico no ar, sufocante e frio, enquanto os neandertais percebiam com absoluta clareza que estavam encurralados. A tempestade avançava lá fora, convertendo o vale em um redemoinho de neve quase sólida. Mas ali dentro, o verdadeiro perigo vinha de criaturas tão adaptadas ao ambiente quanto eles, talvez até mais. A hiena gigante não apenas sobrevivia àquelas condições, ela prosperava nelas. Suas patas largas eram perfeitas para correr nas encostas escorregadias. Seu faro podia detectar carniça ou sangue a longas distâncias e sua força descomunal tornava qualquer abrigo subterrâneo um território ideal para se estabelecer. A caverna não era apenas um esconderijo, era o centro da sobrevivência da matilha. E agora havia intrusos lá dentro. O grupo neandertal recuou em bloco lentamente até encostar nas pedras do fundo. Havia apenas um ponto fraco na formação, uma fissura
lateral, estreita demais para permitir fuga, mas larga o suficiente para armazenar crianças e mantimentos. Aproveitando essa vantagem mínima, as fêmeas adultas colocaram as duas crianças ali, tentando criar uma barreira defensiva em volta delas. Os adultos, por outro lado, formaram um semicírculo com lanças erguidas, varas, endurecidas no fogo e pontas de sílex, fixadas com resina vegetal. Eles sabiam que se mantivessem uma distância adequada e atacassem de forma coordenada, poderiam ao menos ferir o primeiro animal que avançasse. Mas sabiam também que as hienas eram persistentes, rápidas e acostumadas a cercar presas. O macho dominante avançou mais alguns passos, pressionando o ar. Com seu peso, a musculatura do peito se movia sob a pelagem curta, exibindo uma força que nenhum outro predador europeu era capaz de igualar. Ele era maior que qualquer hiena moderna e possuía pernas dianteiras tão vigorosas que podiam deslocar pedras grandes e revirar carcaças pesadas. Quando se aproximou bastante, inclinou a cabeça de modo que a luz das tochas realçou seus olhos amarelos, refletindo uma inteligência predatória fria. Ele estava analisando o cenário, estava calculando. Aquela não era uma investida impulsiva. Era uma demonstração de controle absoluto sobre seu território. As três fêmeas posicionadas atrás começaram a emitir sons baixos, quase guturais, comunicando-se entre si. Elas mudavam de posição, ora andando para a esquerda, ora para a direita, sempre mantendo a formação em torno da entrada. Era uma técnica conhecida entre hienas até hoje. O cerco gradual, o desgaste psicológico. Elas não precisavam atacar imediatamente. Bastava esperar o momento certo. O cansaço dos humanos, a queda de uma tocha, o choro de uma criança, qualquer detalhe que desequilibrasse a linha defensiva. Neandertal. E o primeiro sinal veio. Silencioso, quase imperceptível. Um dos machos humanos percebeu com atraso que havia mais do que hienas. Naquele lugar, as paredes internas, iluminadas pelas chamas, revelavam manchas escuras de tamanho desproporcional. Não eram simples sinais de passagem. Eram respingos secos, camadas sobre camadas de sangue depositado ao longo de anos. E à medida que as tochas tremulavam, mais detalhes emergiam. Arranhões no teto, ossos humanos claramente esmagados, fragmentos cranianos com marcas semicirculares de dentes impossíveis de confundir. Não era apenas um abrigo de hienas, era um matadouro, pior ainda, um matadouro, usado repetidas vezes. O terror silencioso que tomou conta do grupo era compreensível. Neandertais não escreviam histórias, mas aprendiam com os lugares, absorviam memórias do território. Aquele solo, manchado de vermelho, profundo, carregava lembrança física de caçadas anteriores, talvez até de parentes distantes. Não era à toa que a região havia ficado conhecida milênios depois como Caverna Vermelha. A cor das paredes não era apenas hematita, era sangue infiltrado no sedimento, misturado com terra ao longo de incontáveis eventos de predação. O grupo recuou ainda mais, tentando reorganizar a formação defensiva. O macho mais velho, cujas cicatrizes mostravam uma vida inteira de conflitos, deu um passo à frente. Ele ergueu a lança e balançou a arma de maneira ameaçadora, emitindo sons guturais que eram ao mesmo tempo aviso e desafio. As hienas entenderam a mensagem perfeitamente. Elas tinham enfrentado humanos antes, sabiam do alcance das lanças, da força dos golpes e da resistência desses primos evolutivos, mas também sabiam algo que os humanos raramente compreendiam rápido o bastante. Uma matilha completa tinha vantagem numérica e o terreno apertado favorecia as investidas rápidas e as mordidas brutais. A tensão acumulada estava prestes a romper quando um som
ecoou do fundo da caverna. Não era animal, era pedra arrastando contra pedra. Os neandertais olharam para trás, instintivamente, e foi nesse momento que o macho dominante fez seu primeiro avanço. Em uma explosão de movimento, ele se lançou alguns passos adiante, rápido demais para o tamanho que possuía, empurrando o ar com uma força que fez as chamas das tochas dobrarem para trás. A investida foi curta, apenas para testar. A ponta de uma lança acertou seu ombro, provocando um rugido grave, mas não profundo bastante para afastá-lo. Ele recuou apenas 1 metro, observando-a defesa humana com uma calma assustadora. Era como se a ferida tivesse animado, como se a resistência humana confirmasse que aquela luta seria digna da matilha. Os sons vindos do fundo da caverna se intensificaram. Fragmentos de pedra deslizaram pelo chão. Foi então que os neandertais entenderam. Havia mais hienas ali dentro, talvez filhotes, talvez outras fêmeas descansando. Eles tinham invadido um ninho e agora estavam cercados tanto pela entrada quanto pelo interior. Era o pior cenário possível. Pânico quase tomou conta, mas o instinto neandertal era disciplinado. Eles sabiam que pânico significava morte. O grupo se dividiu em 2 frentes defensivas, uma virada para a entrada e outra virada para o corredor interno. As chamas das tochas iluminavam a profundidade da caverna, revelando o brilho de olhos pequenos e redondos, observando cada movimento humano. A tempestade rugia lá fora, mas dentro da caverna vermelha o som era muito pior. Coro de hienas gigantes preparando ataque, as vozes graves ecoando contra as paredes estreitas, criando uma espécie de reverberação ancestral que atravessava o peito como um golpe. Naquele instante, em meio ao cerco, uma verdade terrível se estabeleceu. Os neandertais não haviam encontrado um abrigo, haviam entrado direto no coração do território do predador mais perigoso da época. A luta que se aproximava não seria apenas pela sobrevivência daquela noite, mas pela memória da própria espécie. E quando as hienas finalmente avançassem em 2 direções ao mesmo tempo, seria travado ali um massacre que, milênios depois, ainda deixaria marcas profundas no solo avermelhado daquela caverna. O ataque começou sem aviso, como se a própria escuridão tivesse se transformado em movimento. Do fundo da caverna, 2 hienas surgiram ao mesmo tempo, avançando em direção às tochas, com a precisão de quem conhecia cada pedra daquele terreno. Elas não atacaram. Primeiro os humanos atacaram a luz. Com uma única mordida potente, uma das tochas caiu, rolando pelo chão e apagando-se em contato com o sedimento úmido. A escuridão se intensificou imediatamente e o equilíbrio emocional do grupo desmoronou por um segundo. Não era apenas uma perda visual, era uma queda simbólica da única vantagem que os neandertais ainda possuíam, o fogo. A partir desse instante, o som se tornou a única referência. O eco dos passos das hienas reverberava pelo espaço estreito, confundindo direção e distância. A matilha sabia disso. Era o ambiente delas, transformado ao longo de gerações em uma extensão de seus sentidos. A entrada da caverna foi bloqueada por 2 fêmeas adultas que se posicionaram, com as patas dianteiras firmes e o pescoço arqueado, impedindo qualquer tentativa de fuga. Elas não precisavam atacar, bastava esperar que o instinto humano as conduzisse ao único caminho possível, o desespero. Os neandertais mantiveram a formação com dificuldade. A mãe das crianças manteve o corpo curvado sobre os menores, protegendo-os com os antebraços musculosos enquanto respirava rápido, tentando emitir sons que chamassem atenção. Ao lado dela, o macho mais jovem tremia, não de medo, mas de adrenalina acumulada, segurando a lança, curta com força tão grande que seus dedos empalideciam. Os dentes cerrados deixavam escapar
pequenas rajadas de ar, revelando que ele estava prestes a atacar sem pensar, algo que os mais velhos temiam profundamente. A primeira investida real ocorreu pelo flanco menos protegido. Uma hiena surgiu pelo lado direito, rápida demais para que qualquer humano pudesse reagir preventivamente. A mandíbula se fechou sobre o braço de um dos machos e o estalo seco do osso quebrado ecoou pela caverna como um disparo. O grito abafado foi o que finalmente desencadeou a reação do grupo. Sem hesitar, 3 lanças foram lançadas simultaneamente contra o animal que prendia o Neandertal. A ponta de sílex atingiu a região do pescoço, penetrando o tecido muscular. A hiena recuou com dor, deixando cair seu alvo, enquanto o sangue escorria pelo chão, misturando-se ao vermelho antigo, já impregnado no sedimento. Mas ferir uma hiena gigante não significava vitória, significava provocação. O macho dominante avançou com violência. Ele não atacou o ferido, nem os mais fracos. Ele mirou o portador da tocha restante, derrubando a chama no impacto. Em poucos segundos, a única fonte de luz se extinguiu, mergulhando todos em uma escuridão total, onde apenas respirações e passos indicavam quem ainda estava vivo. Os olhos das hienas, adaptados à mínima luminosidade, passaram a brilhar como pontos suspensos no vazio, circulando lentamente, aproximando-se e desaparecendo como se a própria escuridão estivesse viva. Os humanos tentavam compensar usando o olfato, o tato, qualquer lembrança espacial do local onde estavam. O macho mais velho sabia que não podiam permanecer agrupados na mesma posição, pois assim se tornariam um único alvo. Comentos curtos, ele empurrou 2 adultos para posições laterais, tentando transformar o círculo defensivo em uma barreira alongada para reduzir o campo de ataque da matilha. Era uma estratégia instintiva, aprendida ao longo de gerações, enfrentando leões, ursos, grandes felinos europeus. Mas ali dentro, nada funcionava como nos campos abertos. Naquele ambiente fechado, o predador tinha todas as vantagens. Os sons começaram a mudar. Não eram mais passos rápidos ou rosnados diretos. Eram deslocamentos laterais, arranhões no teto e pedras pequenas caindo das paredes. As hienas estavam escalando as superfícies internas, usando garras curtas, mas incrivelmente fortes, para se reposicionar acima dos humanos. Era uma tática quase impossível de prever, ainda mais difícil de combater. A primeira queda ocorreu segundos depois. Uma fêmea se lançou de cima, atingindo o macho ferido no ombro. Ele caiu sem conseguir se defender em instantes. 4 mandíbulas se fecharam sobre ele. A mordida das hienas gigantes podia exercer mais de 1000 quilogramas de pressão, suficiente para esmagar ossos humanos, como se fossem madeira seca. Não houve tempo para resgate. O grupo precisou recuar mais uma vez. Agora, com menos espaço, menos armas e menos esperança. A tempestade lá fora começava a diminuir. Um sopro de ar frio entrou pela abertura principal, criando um contraste térmico que fez o vapor das respirações humanas se tornar visível. Nesse momento, uma decisão silenciosa precisou ser tomada. Os neandertais sabiam que permanecer ali significava apenas prolongar o inevitável, mas fugir pela entrada bloqueada era impossível. Foi então que o macho mais velho percebeu a única alternativa, a fissura lateral onde as crianças estavam escondidas. Ela não oferecia saída, mas oferecia tempo. Com gestos rápidos e urgentes, ele ordenou que a mãe entrasse com as crianças na abertura estreita e que 2 dos adultos protegessem a entrada com seus corpos, criando uma barreira viva. Não era uma estratégia de vitória, era uma tentativa desesperada de garantir que, ao menos, alguns sobrevivessem até o amanhecer. As hienas, percebendo o reposicionamento,
Começaram a pressionar os dois machos, que agora bloqueavam o acesso. Uma das fêmeas adultas avançou com força total, atingindo o joelho de um deles, derrubando-o. Ele caiu, mas ainda assim tentou-se levantar, usando a lança para manter distância. A mandíbula do macho dominante se fechou sobre o tórax dele antes que pudesse completar o movimento. O outro tentou resistir, mas foi empurrado com tanta força que sua cabeça bateu contra a parede, deixando uma marca que milhares de anos depois ainda seria visível como uma fratura no calcário. No fundo da fissura, a mãe mantinha as crianças em silêncio absoluto, cobrindo a boca de uma delas com a palma da mão. Lá fora, os sons começaram a diminuir. A luta não durou longas horas, durou minutos, devastadores que pareciam intermináveis. Quando os rosnados cessaram, restou apenas o arrastar dos corpos sendo deslocados pelo chão. A caverna vermelha voltava ao seu estado natural, a sala de alimentação da Picrocuta Brevirstris. Na manhã seguinte, quando o sol finalmente surgiu e iluminou a entrada, apenas um sobrevivente deixou a caverna vermelha. A mãe emergiu com uma das crianças nos braços. A outra havia morrido durante a noite, não pelas hienas, mas pelo frio extremo combinado ao medo absoluto que havia consumido o ar. A sobrevivente não levou nada consigo, nem ferramentas, nem restos, nem lembranças físicas. Apenas saiu, caminhando sem olhar para trás, levando consigo o único registro que realmente importa na história humana, a memória transmitida. E essa memória se espalhou não em palavras escritas, mas em trilhas evitadas, cavernas abandonadas, histórias silenciosas passadas de geração em geração, até que o próprio medo se transformasse em geografia. Milhares de anos depois, arqueólogos encontrariam ossos humanos fragmentados naquele local, marcas semicirculares, perfeitas, arranhões no teto, depósitos de sangue fossilizado e no centro a prova definitiva de que a caverna vermelha não era lenda. Era um capítulo real de conflito entre humanos e o predador mais poderoso daquele período. A Pachycrocuta breviro desapareceria muito tempo depois, vítima das mesmas forças que moldaram toda a megafauna. Mudanças climáticas, competição, redução de presas. Mas o massacre da caverna vermelha permaneceria como testemunho silencioso de que antes de sermos caçadores fomos presas e a Terra nunca esqueceu. Se quiser acompanhar essas revelações, entender como nossos ancestrais realmente pensavam, lutavam e sobreviveram, inscreva-se no canal e ative o sininho. Cada nova evidência muda tudo o que achávamos saber sobre o passado e você não vai querer perder os próximos episódios.